Cientistas finalmente revelaram o quão pequena nossa galáxia realmente é. Se a Via Láctea, com suas centenas de bilhões de estrelas, fosse apenas um grão de areia em um deserto interminável, você conseguiria imaginar o tamanho do deserto? Essa é a pergunta que redefine nossa percepção do universo. Desde que o ser humano ergueu os olhos para o céu, acreditou estar diante de algo incompreensivelmente grandioso. Mas a ciência moderna mostrou que aquilo que parecia infinito é, na verdade, apenas uma fração de uma escala muito maior. Nossa galáxia, a Via Láctea, parece colossal para nós. Estendendo-se por mais de 100 mil anos-luz, ela contém mais estrelas do que podemos contar em toda uma vida. E ainda assim, diante da imensidão cósmica, ela não passa de um ponto quase invisível, um arquipélago de estrelas perdido em um oceano de galáxias ainda mais vasto. Imagine, tudo o que você conhece, cada lembrança, cada vitória da humanidade, todos os planetas e sistemas que já estudamos, estão confinados a um único redemoinho estelar. Mas os cientistas agora revelam que esse redemoinho é quase insignificante, uma poeira cósmica no palco universal. O que acontece quando percebemos que nossa galáxia não é especial em tamanho, mas apenas mais uma entre trilhões? Essa constatação não é apenas científica, é filosófica, porque questiona nossa posição na hierarquia cósmica e nos leva a encarar o mistério maior. Se somos tão pequenos, o que mais pode existir lá fora? Ao longo da história, a humanidade acreditou que ocupava um lugar central no cosmos. Nossos ancestrais olharam para o céu e viram deuses, padrões, presságios. Hoje vemos estrelas, galáxias, nebulosas, e sabemos que o espaço é muito mais do que imaginávamos. Mas mesmo com telescópios poderosos, sondas interplanetárias e teorias que atravessam gerações, ainda nos deparamos com uma verdade desconcertante. Nossa própria galáxia é pequena diante da vastidão. A Via Láctea, que já parece inconcebivelmente grande, é apenas um ponto em um mapa cósmico quase infinito. Quando falamos em 100 mil anos-luz de diâmetro, estamos mencionando números que escapam à experiência humana. E mesmo assim, esse número perde sua grandiosidade quando lembramos que há galáxias muito maiores e que o universo contém trilhões delas. É como descobrir que o oceano que acreditávamos gigantesco é, na verdade, apenas uma gota em um mar sem fim. Essa jornada que vamos começar não é apenas científica, mas também existencial. À medida que expandimos nossa visão do cosmos, somos obrigados a refletir sobre nós mesmos, sobre o lugar da Terra, sobre o destino da humanidade e até sobre a fragilidade de nossa existência. Prepare-se para atravessar escalas de grandeza que desafiam a imaginação, passando da nossa galáxia até as fronteiras do universo observável. E além, onde teorias ousadas sugerem a possibilidade de múltiplos universos coexistindo. Antes de continuarmos essa viagem, já deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda a espalhar ainda mais a curiosidade sobre o universo e nos motiva a trazer conteúdos cada vez mais profundos. Afinal, se o cosmos é vasto demais para compreendermos por inteiro, pelo menos podemos explorá-lo juntos, passo a passo, revelando segredos que mudam para sempre nossa forma de enxergar a realidade. Vivemos em um pequeno planeta que orbita uma estrela comum, perdida em uma galáxia espiral que abriga centenas de bilhões de sóis. Chamamos essa galáxia de Via Láctea. Para nós ela parece algo gigantesco, inalcançável, um reino de dimensões quase infinitas. Mas a verdade que a ciência revelou é que essa grandiosidade é apenas relativa. A Via Láctea, com toda a sua beleza e imponência, não passa de uma entre bilhões de estruturas cósmicas que formam o universo. O que parece incomensurável para a mente humana é, no fim, apenas um fragmento em um quadro muito maior. A Via Láctea se estende por aproximadamente 100 mil anos-luz de diâmetro. Isso significa que, mesmo viajando à velocidade da luz, o limite universal da velocidade, levaríamos 100 mil anos para cruzar de uma ponta a outra. Só essa imagem já deveria ser suficiente para esmagar nossa percepção de grandeza. Afinal, nossa vida inteira, nosso planeta inteiro, a história da humanidade inteira, cabe em um ponto microscópico dessa imensa espiral de estrelas. Mas é justamente nesse ponto que surge a revelação mais impressionante. Mesmo com essa escala tão descomunal, a Via Láctea não é, nem de longe,
uma exceção. Cada estrela que vemos no céu à noite é apenas uma vizinha próxima a alguns anos-luz de distância. Mas além delas, escondidas pela escuridão, há centenas de bilhões de outras estrelas que formam a estrutura da Via Láctea. Algumas muito maiores que o Sol, outras muito menores, algumas solitárias, outras acompanhadas de planetas, luas e cinturões de asteroides. E ainda assim, por mais vasto que esse conjunto pareça, ele não é nada além de uma única galáxia em meio a um oceano sem fim de galáxias espalhadas pelo espaço. A mente humana luta para conceber isso. Quando falamos em distâncias como 100.000 anos-luz, entramos em um território que não pertence mais à experiência direta. Estamos acostumados a medir nosso mundo em quilômetros, em horas de viagem, em distâncias que cabem em mapas terrestres. Mas o universo opera em outra escala, uma que transforma quilômetros em pó e séculos em instantes. Tentar compreender a Via Láctea em sua totalidade é como tentar medir o oceano com as mãos. Quanto mais tentamos segurar, mais percebemos a vastidão do que escapa. E há outro detalhe que torna essa imensidão ainda mais difícil de compreender. Quando olhamos para o céu, não estamos apenas observando estrelas distantes. Estamos também observando o passado. A luz que chega até nós viajou por anos, séculos, até milênios antes de alcançar nossos olhos. Algumas das estrelas que vemos hoje talvez já nem existam mais, mas sua luz continua atravessando o espaço, como um eco persistente de uma presença que já desapareceu. Isso significa que a própria galáxia que observamos não é uma fotografia única, mas um mosaico de tempos diferentes, um retrato fragmentado do que foi e não necessariamente do que é. Esse paradoxo do tempo e da distância nos coloca diante de uma realidade quase poética. Nunca vemos a galáxia como ela realmente é agora, apenas como foi em momentos distintos do passado. E mesmo assim, mesmo com toda essa complexidade, ainda nos atrevemos a chamá-la de nossa galáxia, como se tivéssemos posse sobre algo tão vasto. Mas, na verdade, nós somos apenas um de seus incontáveis habitantes, um ponto perdido em uma das extremidades de um braço espiral, um pequeno sistema estelar insignificante diante da grandiosidade do todo. Imagine por um instante que você está diante de uma maquete cósmica. A Via Láctea inteira está diante de você. Uma espiral magnífica, com centenas de bilhões de pontos luminosos representando estrelas. Agora imagine que cada um desses pontos pode ter planetas, luas, cometas, nuvens de gás, talvez até formas de vida que jamais conheceremos. E agora, veja-se dentro desse modelo, um ser humano observando de longe, tentando dar sentido a uma escala que desafia qualquer noção de centralidade. É um exercício que causa vertigem, mas é exatamente o que a ciência nos convida a fazer. Compreender que nossa galáxia é grande para nós, mas pequena diante do cosmos. Essa percepção abre caminho para outro pensamento ainda mais perturbador. Se nossa galáxia é apenas uma entre bilhões, o que nos torna especiais? Há galáxias muito maiores como Andrômeda, que supera a Via Láctea em tamanho e massa. Há galáxias elípticas que concentram trilhões de estrelas, estruturas tão colossais que reduzem nossa espiral a uma criança brincando diante de gigantes. E mesmo essas gigantes não são as maiores peças do tabuleiro cósmico. É nesse ponto que a humildade se impõe. A Via Láctea, com toda a sua grandiosidade, é apenas um fragmento em uma tapeçaria universal de escalas inimagináveis. E isso não diminui sua importância para nós. Afinal, é aqui que tudo o que conhecemos acontece. Mas nos lembra de que a realidade é sempre maior do que aquilo que conseguimos enxergar. O universo não foi feito sob medida para nossas medidas. Pelo contrário, nossas medidas são pequenas demais para abarcar o universo. E ainda assim, existe algo de profundamente humano nesse esforço de compreender o incompreensível. Mesmo sabendo que estamos limitados pela velocidade da luz, pelas fronteiras do observável, pela finitude de nossa existência, ainda buscamos entender. E nessa busca, talvez, esteja o verdadeiro sentido. Perceber que nossa pequenez não é um obstáculo, mas uma chance de contemplar a grandeza. Mas se a Via Láctea já nos parece grande demais, o que dizer do que está além dela? Afinal, a galáxia não vive isolada no espaço. Ela faz parte de um bairro cósmico,
um grupo de vizinhas que orbitam em torno de forças invisíveis, interagindo, colidindo, transformando-se ao longo de bilhões de anos. E quando olhamos para esse bairro, percebemos que o isolamento que sentimos é apenas aparente. A verdade é que vivemos em um universo em constante movimento, onde cada galáxia é uma viajante em direção a destinos inevitáveis. E se nossa galáxia parece pequena agora, espere até conhecer o lugar que ela ocupa, em meio ao grupo local, onde Andrômeda aguarda em silêncio, preparando-se para um encontro que mudará o céu para sempre. Cientistas finalmente revelaram o quão pequena nossa galáxia realmente é. Se a Via Láctea, com suas centenas de bilhões de estrelas, fosse apenas um grão de areia em um deserto interminável, você conseguiria imaginar o tamanho do deserto? Essa é a pergunta que redefine nossa percepção do universo. Desde que o ser humano ergueu os olhos para o céu, acreditou estar diante de algo incompreensivelmente grandioso. Mas a ciência moderna mostrou que aquilo que parecia infinito é, na verdade, apenas uma fração de uma escala muito maior. Nossa galáxia, a Via Láctea, parece colossal para nós. Estendendo-se por mais de 100 mil anos-luz, ela contém mais estrelas do que podemos contar em toda uma vida. E ainda assim, diante da imensidão cósmica, ela não passa de um ponto quase invisível. Um arquipélago de estrelas perdido em um oceano de galáxias ainda mais vasto. Imagine, tudo o que você conhece, cada lembrança, cada vitória da humanidade, todos os planetas e sistemas que já estudamos estão confinados a um único redemoinho estelar. Mas os cientistas agora revelam que esse redemoinho é quase insignificante, uma poeira cósmica no palco universal. O que acontece quando percebemos que nossa galáxia não é especial em tamanho, mas apenas mais uma entre trilhões? Essa constatação não é apenas científica, é filosófica, porque questiona nossa posição na hierarquia cósmica e nos leva a encarar o mistério maior. Se somos tão pequenos, o que mais pode existir lá fora? Ao longo da história, a humanidade acreditou que ocupava um lugar central no cosmos. Nossos ancestrais olharam para o céu e viram deuses, padrões, presságios. Hoje vemos estrelas, galáxias, nebulosas e sabemos que o espaço é muito mais do que imaginávamos. Mas mesmo com telescópios poderosos, sondas interplanetárias e teorias que atravessam gerações, ainda nos deparamos com uma verdade desconcertante. Nossa própria galáxia é pequena diante da vastidão. A Via Láctea, que já parece inconcebivelmente grande, é apenas um ponto em um mapa cósmico quase infinito. Quando falamos em 100 mil anos-luz de diâmetro, estamos mencionando números que escapam à experiência humana. E mesmo assim, esse número perde sua grandiosidade quando lembramos que há galáxias muito maiores e que o universo contém trilhões delas. É como descobrir que o oceano que acreditávamos gigantesco é, na verdade, apenas uma gota em um mar sem fim. Essa jornada que vamos começar não é apenas científica, mas também existencial. À medida que expandimos nossa visão do cosmos, somos obrigados a refletir sobre nós mesmos, sobre o lugar da Terra, sobre o destino da humanidade e até sobre a fragilidade de nossa existência. Prepare-se para atravessar escalas de grandeza que desafiam a imaginação, passando da nossa galáxia até as fronteiras do universo observável e além, onde teorias ousadas sugerem a possibilidade de múltiplos universos coexistindo. Antes de continuarmos essa viagem, já deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda a espalhar ainda mais a curiosidade sobre o universo e nos motiva a trazer conteúdos cada vez mais profundos. Afinal, se o cosmos é vasto demais para compreendermos por inteiro, pelo menos podemos explorá-lo juntos, passo a passo, revelando segredos que mudam para sempre nossa forma de enxergar a realidade. A Via Láctea pode parecer isolada quando olhamos para o céu noturno, mas, na verdade, ela vive em um bairro cósmico repleto de vizinhas. Esse bairro é chamado de Grupo Local, um conjunto de mais de 50 galáxias que orbitam sob a influência de forças gravitacionais invisíveis, como se estivessem ligadas por fios cósmicos que não podemos ver. A imagem de isolamento que temos ao contemplar as estrelas é ilusória. Nossa galáxia não é solitária. Ela faz parte de uma comunidade em constante interação. E compreender essa rede
é dar o próximo passo na expansão da nossa visão de universo. Dentro desse grupo, a Via Láctea é uma das protagonistas. Sua companheira mais próxima, a galáxia de Andrômeda, é ainda maior. Possui cerca de 220 mil anos-luz de diâmetro, praticamente o dobro do tamanho da Via Láctea, e contém cerca de 1 trilhão de estrelas. Andrômeda não é apenas uma vizinha distante que podemos observar de longe. Ela é um destino inevitável. Isso porque, em cerca de 4,5 bilhões de anos, Andrômeda e a Via Láctea colidirão em um evento cósmico de proporções inimagináveis. Essa colisão, porém, não será como as colisões que conhecemos na Terra. As estrelas dentro de cada galáxia estão tão distantes umas das outras que dificilmente haverá choques diretos entre elas. Em vez disso, o que veremos será um verdadeiro balé gravitacional, braços espirais se distorcendo, estrelas sendo arremessadas em novas órbitas, nuvens de gás comprimidas e reacendendo em novas gerações de estrelas. Durante bilhões de anos, essas duas galáxias dançarão juntas até se fundirem em uma única estrutura colossal, que os astrônomos já chamam de lactômeda. Para nós, que vivemos em um ponto minúsculo de um dos braços espirais da Via Láctea, essa ideia é ao mesmo tempo assustadora e fascinante. Assustadora, porque mostra que nada no universo é estático. Fascinante, porque prova que o cosmos é uma tapeçaria viva em constante transformação. Essa inevitável fusão nos lembra de que até mesmo as maiores estruturas que conhecemos estão sujeitas às leis universais da gravidade, forças que não podemos controlar, mas apenas observar e tentar compreender. E Andrômeda não é a única vizinha que interage com a Via Láctea. Ao redor dela, orbitam dezenas de pequenas galáxias anãs, muitas delas sendo lentamente absorvidas. A galáxia elíptica anã de Sagitário é um exemplo vivo disso. Ela já está sendo despedaçada pela gravidade da Via Láctea, suas estrelas sendo puxadas e incorporadas ao disco espiral que habitamos. Esse processo de canibalismo galáctico é mais comum do que parece. Galáxias maiores crescem devorando as menores em um ciclo eterno de nascimento, fusão e destruição. O grupo local, apesar de numeroso, não é nada diante do que existe em escalas ainda maiores. Ele próprio faz parte de um conjunto mais vasto, o aglomerado de Virgem, uma imensa reunião de galáxias ligadas pela gravidade. Quando olhamos nessa escala, percebemos que a Via Láctea é apenas uma célula em um corpo cósmico muito maior. O aglomerado contém milhares de galáxias, cada uma com suas próprias histórias, colisões e evoluções. E, no entanto, mesmo esse aglomerado não é o fim da linha. Ele é apenas uma parte da estrutura colossal que chamamos de superaglomerados. Mas antes de mergulharmos nos superaglomerados e na teia cósmica, é importante entender que todas essas escalas são possíveis de serem compreendidas apenas porque temos ferramentas extraordinárias. Telescópios que captam luz invisível aos nossos olhos, detectores que registram a presença da matéria escura, modelos matemáticos que projetam o futuro cósmico. É através dessas ferramentas que sabemos, por exemplo, que Andrômeda já está em rota de colisão com a Via Láctea ou que galáxias anãs estão sendo dilaceradas e absorvidas em silêncio. O universo nos parece imóvel quando o observamos por algumas noites, mas na escala de bilhões de anos, ele é um palco em constante movimento. Essa noção de movimento e transformação muda radicalmente nossa percepção do tempo. Se para nós um século já parece longo, para o universo ele é apenas um piscar de olhos. Enquanto discutimos nossas civilizações, nossas culturas e até nosso futuro como espécie, as galáxias já estão viajando em direção a colisões inevitáveis, processos que duram bilhões de anos e remodelam completamente o cenário cósmico. É como se fôssemos espectadores de uma peça cuja duração escapa a qualquer cronômetro humano. Ao pensarmos no encontro da Via Láctea com Andrômeda, não podemos deixar de imaginar o espetáculo que será. O céu noturno daqui a bilhões de anos será preenchido pela aproximação lenta de uma galáxia inteira. No horizonte cósmico, Andrômeda surgirá não como um ponto distante, mas como uma espiral luminosa que se estende por todo o firmamento. Será uma visão que nenhuma geração humana poderá testemunhar, mas que a ciência já consegue prever com clareza matemática. Esse futuro, embora distante demais para nos afetar diretamente,
Serve como lembrete de que o universo é dinâmico. E mais, ele mostra que até mesmo a grandeza da Via Láctea será absorvida em algo maior. Nossa galáxia, com toda a sua imponência, deixará de existir como entidade independente, tornando-se parte de uma fusão cósmica que continuará a jornada do universo. Isso nos força a encarar a realidade de que nada é permanente, nem mesmo as galáxias. Tudo está em transformação, em um ciclo sem fim. Mas a verdadeira pergunta que essa expansão de escala nos deixa é: se o grupo local é apenas um conjunto de galáxias vizinhas, e se o aglomerado de Virgem contém milhares delas, até onde vai essa hierarquia cósmica? Até onde podemos enxergar? E mais perturbador ainda, será que há um limite? Esse é o próximo passo da nossa jornada. O momento em que deixamos para trás a familiaridade relativa do grupo local e dos aglomerados para entrar em uma escala ainda mais vertiginosa. A teia cósmica, uma rede colossal de galáxias, filamentos e vazios que formam a arquitetura invisível do universo. É nesse ponto que nossa percepção deixa de buscar apenas números e começa a encarar a grandeza como algo quase incompreensível, um padrão que só a ciência conseguiu revelar. Ao sair do conforto relativo do grupo local, entramos em um território que desafia completamente a nossa compreensão: a teia cósmica. Essa estrutura gigantesca é como o esqueleto do universo, uma rede invisível que conecta tudo o que existe em escalas muito além da imaginação. Se antes a Via Láctea já parecia pequena diante de Andrômeda, e ambas já perdiam a imponência diante dos aglomerados, agora nos deparamos com algo que faz todos esses níveis parecerem detalhes de uma pintura muito maior. Imagine por um momento que o universo seja visto de fora, em uma escala tão ampla, que bilhões de galáxias sejam reduzidas a pontos de luz. O que surgiria diante dos nossos olhos não seria uma distribuição caótica, mas um padrão. Um padrão que lembra filamentos entrelaçados, paredes colossais e vazios imensos. Essa é a teia cósmica, uma arquitetura que distribui galáxias como se fossem gotas de orvalho presas em fios invisíveis, formando muralhas cósmicas de milhares de anos-luz de extensão. No coração dessa rede estão os superaglomerados, estruturas que reúnem dezenas de milhares de galáxias ligadas por gravidade. Um exemplo marcante é Laniakea, o superaglomerado ao qual pertencemos. Seu nome em havaiano significa céu imenso, e não há tradução melhor para definir sua escala. Laniakea abriga mais de 100.000 galáxias, cada uma com bilhões de estrelas, e todas se movendo em um fluxo gravitacional que as conecta em direção a um ponto de atração colossal, conhecido como o Grande Atrator. O conceito de Laniakea não é apenas uma curiosidade científica. Ele muda a forma como entendemos a localização da nossa própria galáxia. Por muito tempo, pensávamos que a Via Láctea era apenas parte do grupo local, mas o mapeamento detalhado das velocidades galácticas revelou que ela participa de um movimento muito maior. Estamos todos sendo puxados lentamente, em conjunto com Andrômeda, com o aglomerado de Virgem e com milhares de outras galáxias, em direção a uma região invisível que concentra uma imensa quantidade de massa. É como se fôssemos partículas arrastadas por um rio invisível, cuja corrente molda o destino de tudo o que conhecemos. Mas a teia cósmica não é feita apenas de filamentos repletos de galáxias. Ela também é marcada por algo ainda mais intrigante: os vazios cósmicos. Essas regiões, que compõem cerca de 80% do volume do universo, são imensos espaços onde quase nada existe. Imagine atravessar milhões de anos-luz e não encontrar sequer uma estrela, uma galáxia ou uma nuvem de gás. Apenas escuridão, apenas o silêncio absoluto do nada. Esses vazios são tão vastos que fazem qualquer noção de solidão humana parecer pequena. Ainda assim, sua existência é fundamental, porque eles ajudam a esculpir o padrão da teia, delimitando onde os filamentos de galáxias se formam e crescem. A descoberta dessa arquitetura foi um dos grandes marcos da cosmologia moderna. Até algumas décadas atrás, acreditávamos que as galáxias estavam distribuídas de forma mais ou menos uniforme pelo espaço. Mas levantamentos de grande escala, como o Sloan Digital Sky Survey, revelaram a realidade. As galáxias formam muralhas colossais, como a Grande Muralha de Sloan,
que se estende por mais de 1,4 bilhão de anos-luz. Essa muralha é apenas uma das várias estruturas encontradas, cada uma maior que qualquer coisa que antes ousávamos imaginar. É quase impossível não sentir um choque ao encarar esses números. Uma muralha de bilhões de anos-luz de extensão está tão além da nossa escala de pensamento que se torna mais um conceito abstrato do que uma realidade concreta. E ainda assim ela existe, registrada pelos telescópios e comprovada por dados. É como se o universo fosse um gigantesco organismo vivo, e cada galáxia fosse uma célula conectada em uma teia que respira e se expande. A presença dessa estrutura levanta questões profundas. Por que o universo se organiza dessa forma? Por que há filamentos, muralhas e vazios, em vez de uma distribuição uniforme de matéria? A resposta parece estar nas forças que atuaram logo após o Big Bang. Pequenas flutuações de densidade no plasma primordial se expandiram junto com o universo, sendo amplificadas pela gravidade. Com o passar de bilhões de anos, essas flutuações se transformaram em rios cósmicos que moldaram a distribuição de galáxias que vemos hoje. Em outras palavras, a teia cósmica é o legado da infância do universo, uma assinatura gravada no tecido do espaço-tempo desde os seus primeiros instantes. Para nós, habitantes de um planeta em um braço espiral da Via Láctea, essas escalas parecem inatingíveis, e de fato são. Nunca poderemos viajar até a borda de Laniakea ou atravessar um vazio cósmico em uma nave. Mas isso não significa que não possamos contemplar sua existência. A ciência nos deu olhos que vão além da visão humana, instrumentos capazes de desenhar mapas do universo em escalas que jamais poderíamos sonhar. E é através desses mapas que entendemos nosso lugar. Um ponto em um braço galáctico, dentro de um grupo, em um aglomerado que por sua vez é parte de um superaglomerado que se conecta a muralhas e filamentos que compõem uma teia imensa. Mas a grandeza não para aí, porque se a teia cósmica é impressionante, ela ainda está contida em algo maior, o universo observável. Esse é o próximo degrau da nossa jornada. O ponto em que deixamos de falar de muralhas e filamentos para falar do cosmos inteiro, limitado apenas pela velocidade da luz e pela idade do universo. Quando olhamos nessa escala, vemos que até mesmo as muralhas mais colossais são apenas detalhes em um quadro de proporções muito mais vastas. A pergunta que surge é inevitável. Se já é tão difícil imaginar um superaglomerado como Laniakea, como podemos conceber 2 trilhões de galáxias espalhadas em um espaço de quase 100 bilhões de anos-luz? A resposta é que não conseguimos, não de forma intuitiva. Nossa mente não foi feita para essas escalas, mas isso nunca nos impediu de tentar. E é justamente nessa tentativa que encontramos o verdadeiro fascínio da ciência, o ato de ousar contemplar o inconcebível. Ao observarmos a teia cósmica, não apenas ampliamos nossa noção de espaço, mas também enfrentamos a questão fundamental da nossa pequenez. Se nossa galáxia já parecia minúscula diante de Andrômeda, o que dizer dela agora, quando vista como um ponto perdido em uma muralha que, por sua vez, é apenas um detalhe em um universo ainda maior? O próximo passo é inevitável. Explorar o limite do que podemos ver, o horizonte do universo observável. É lá que encontraremos a escala final que a ciência pode medir, e além dela, apenas o reino da especulação. É nesse limite que a imaginação humana se encontra com as fronteiras da física, onde a energia escura acelera a expansão e nos mostra que um dia, até mesmo essas muralhas e filamentos desaparecerão da nossa vista, isolando nossa galáxia em um oceano escuro. Chegamos agora ao limite mais impressionante que a ciência conseguiu traçar: o universo observável. Até aqui falamos de galáxias, grupos, aglomerados, superaglomerados e da teia cósmica. Mas tudo isso, por maior que pareça, ainda está contido dentro de um espaço que podemos medir. Ou melhor, dentro de um espaço cuja luz conseguiu chegar até nós. O universo observável é como uma bolha ao nosso redor, com a Terra no centro. Não porque ocupemos uma posição privilegiada, mas porque só podemos ver até onde a luz teve tempo de viajar desde o início do cosmos. Esse horizonte é o limite de nossa visão, uma fronteira que não conseguimos atravessar. Esse diâmetro,
medido pela ciência, é de cerca de 93 bilhões de anos-luz. Só essa ideia já desafia nossa imaginação. A luz, viajando a quase 300 mil quilômetros por segundo, precisou de 13,8 bilhões de anos para percorrer a distância que separa as regiões mais distantes do universo de nós. Mas devido à expansão cósmica, aquilo que hoje observamos como o ponto mais distante não está a 13,8 bilhões de anos-luz, e sim a 46 bilhões de anos-luz em cada direção, resultando nesse diâmetro colossal de 93 bilhões. É como se o espaço tivesse se esticado enquanto a luz viajava, aumentando a distância real que nos separa do passado que conseguimos enxergar. E o mais extraordinário é que essa visão do cosmos é feita de tempos diferentes. Quando observamos uma galáxia a milhões ou bilhões de anos-luz de distância, estamos vendo como ela era no passado. Quanto mais longe olhamos, mais voltamos no tempo. Em distâncias próximas, vemos estrelas que ainda brilham hoje. Mas nas regiões mais afastadas, estamos observando o universo quando ele ainda era jovem, quando as primeiras galáxias estavam apenas começando a se formar. O telescópio James Webb, por exemplo, foi projetado justamente para isso. Observar o universo em seus primeiros instantes, captar a luz das primeiras estrelas e revelar como a estrutura cósmica nasceu. Essa jornada visual é como folhear as páginas de um livro de trás para frente. A cada galáxia distante que estudamos, vemos uma versão mais antiga do universo, até que em um ponto limite, chegamos ao chamado fundo cósmico de micro-ondas, a radiação que sobrou do Big Bang, uma espécie de eco luminoso da criação. Esse fundo é a parede final do universo observável, a fronteira que marca o momento em que a luz pôde viajar livremente pela primeira vez. Antes disso, o cosmos era opaco, preenchido por partículas tão densas que nenhuma radiação conseguia escapar. Olhar para o fundo cósmico é olhar para o nascimento da luz, para os primeiros traços de uma história que ainda hoje nos envolve. Mas, por mais grandioso que seja o universo observável, ele ainda não é o todo. Ele é apenas o que conseguimos medir. Além dele, o espaço continua, talvez infinitamente. Talvez com regiões que jamais veremos, porque sua luz nunca terá tempo suficiente para chegar até nós. Essa é uma das revelações mais desconcertantes da cosmologia. Mesmo que usemos os instrumentos mais poderosos, sempre haverá um limite que não podemos ultrapassar. Sempre estaremos presos dentro dessa bolha cósmica, vendo apenas uma fração do que existe. E há algo ainda mais perturbador. O universo não está apenas se expandindo, ele está se expandindo de forma acelerada. Essa aceleração é causada por uma força misteriosa, chamada energia escura, que compõe cerca de 68% de toda a densidade do cosmos. Diferente da gravidade que atrai, a energia escura empurra. Ela faz o espaço se esticar cada vez mais rápido, aumentando as distâncias entre as galáxias e, em última instância, afastando-as para sempre de nossa visão. Se olharmos para o futuro distante, veremos que essa expansão terá consequências dramáticas. Hoje, conseguimos observar bilhões de galáxias, mas em alguns trilhões de anos, a maioria delas terá se afastado tanto que sua luz nunca mais alcançará a Terra ou qualquer outro observador na Via Láctea. O céu noturno, que hoje nos revela um universo cheio de pontos luminosos, será cada vez mais vazio. Restarão apenas as estrelas da nossa galáxia e, eventualmente, a fusão com Andrômeda e as poucas galáxias do grupo local que permanecerão gravitacionalmente ligadas. Fora isso, todo o resto desaparecerá no horizonte cósmico, isolando-nos em uma escuridão quase total. Essa visão é ao mesmo tempo melancólica e poderosa. Melancólica, porque nos mostra um futuro de isolamento cósmico, em que o universo visível se tornará cada vez menor, até que nada além de nossa galáxia fundida restará no firmamento. Mas poderosa porque nos lembra de que vivemos em uma era única, uma era em que ainda é possível ver longe, em que ainda temos acesso ao passado cósmico e às suas vastas estruturas. Somos testemunhas privilegiadas de um momento que, em termos cósmicos, é passageiro. E aqui está uma das maiores ironias da ciência. Por mais que busquemos respostas, o universo parece nos oferecer mistérios ainda mais profundos. Quanto mais expandimos nossos horizontes, mais percebemos que o que conhecemos
é apenas uma parte mínima do todo. A bolha de 93 bilhões de anos-luz pode parecer imensa, mas ela pode ser insignificante em comparação ao que existe além. Talvez estejamos em um universo infinito. Talvez haja múltiplos universos coexistindo. Talvez o nosso seja apenas uma pequena variação dentro de uma realidade muito mais ampla. O universo observável é como uma janela. Por ela, conseguimos ver um palco cheio de atores cósmicos, mas sabemos que existe algo acontecendo atrás da cortina que jamais veremos. Essa certeza nos coloca diante de uma questão inevitável. Se nossa galáxia já não era grande, se nosso grupo já não era central, se o universo observável ainda pode ser apenas um fragmento, então o que realmente sabemos sobre a realidade? Cada número, cada medida, cada teoria nos aproxima um pouco mais da verdade, mas também revela o quanto ainda estamos distantes de compreendê-la plenamente. Talvez essa seja a lição mais importante. A grandeza do universo não está apenas em sua escala, mas também no fato de que ele sempre escapa à nossa total compreensão. Mas a jornada não termina aqui, porque além do universo observável, há um território que a ciência ainda ousa explorar, o das hipóteses e especulações. É lá que entra o conceito de multiverso, de infinitas realidades coexistindo, de hierarquias ainda mais inconcebíveis, que podem reduzir o nosso universo inteiro a algo menor que uma partícula em um espaço maior. Essa é a próxima fronteira. É a passagem do que podemos medir para o que só podemos imaginar, da ciência empírica para os limites da física teórica. Chegamos agora ao território mais ousado da imaginação científica, o inconcebível, aquilo que ultrapassa os limites do universo observável e nos conduz ao terreno das hipóteses que desafiam até mesmo os fundamentos da física. Até aqui falamos do que podemos ver, medir e comprovar. A Via Láctea, o grupo local, os superaglomerados, a teia cósmica e o horizonte de 93 bilhões de anos-luz que delimita a nossa visão. Mas e o que está além dessa fronteira? O que acontece quando deixamos para trás a segurança das observações e entramos no reino das possibilidades infinitas? É nesse ponto que surge uma das ideias mais impactantes da cosmologia moderna, o multiverso. A hipótese do multiverso parte de uma questão fundamental. Por que o nosso universo é como é? Por que ele tem exatamente as condições necessárias para a existência da vida, para a formação de estrelas, planetas e até de nós mesmos? A física sugere que as constantes fundamentais, a velocidade da luz, a força da gravidade, a carga do elétron, são precisamente ajustadas para que o cosmos seja habitável. Se fossem apenas um pouco diferentes, talvez o universo fosse estéril, um vazio escuro sem matéria organizada. Essa precisão intrigante levou muitos cientistas a considerar que talvez não exista apenas um universo, mas sim muitos, incontáveis, cada um com suas próprias regras, leis e possibilidades. Se essa hipótese estiver correta, o universo observável, com seus trilhões de galáxias, pode ser apenas uma bolha em um oceano sem fim de bolhas. Cada bolha seria um universo, separado por barreiras invisíveis, inacessível aos demais. Em alguns desses universos, as leis da física poderiam ser semelhantes às nossas. Em outros, poderiam ser tão diferentes que nem conseguiríamos conceber. Alguns poderiam nascer e morrer em instantes. Outros poderiam existir em escalas de tempo eternas. Dentro de alguns, talvez não houvesse sequer estrelas ou planetas, apenas energia dispersa. Mas em o nosso, as condições se alinharam de tal forma que a vida se tornou possível. Essa ideia não é apenas uma especulação filosófica. Ela surge de teorias concretas da física. A teoria da inflação cósmica, que descreve a expansão acelerada do universo logo após o Big Bang, prevê que regiões diferentes do espaço poderiam ter se expandido de maneiras distintas, formando universos separados. Da mesma forma, a mecânica quântica sugere, em algumas interpretações, que cada decisão ou evento pode criar ramificações, realidades paralelas que coexistem com a nossa. Se esses modelos estiverem corretos, então o que chamamos de universo não é a totalidade da realidade, mas apenas uma fração de algo infinitamente maior. Mas o multiverso não é a única hipótese que nos leva ao inconcebível.
Alguns cosmólogos exploram a possibilidade de hierarquias infinitas, nas quais o próprio universo observável pode ser apenas um elemento minúsculo dentro de uma estrutura ainda mais vasta. Imagine que tudo o que vemos, galáxias, aglomerados, a teia cósmica, o horizonte observável, não seja o todo, mas sim uma partícula em uma realidade superior. Assim como um átomo é insignificante diante de uma estrela, talvez o nosso universo seja insignificante diante de uma estrutura cósmica de nível ainda maior. E essa, por sua vez, poderia estar contida em outra, e em outra, em uma sequência sem fim. Essa perspectiva nos coloca diante de um espelho desconfortável. Não importa o quanto ampliemos nossa visão, sempre haverá algo além. O universo, que já parecia infinito, pode ser apenas uma camada em uma hierarquia interminável. E isso nos leva a uma reflexão inevitável. Será que algum dia conseguiremos compreender a realidade em sua totalidade, ou estaremos sempre limitados a enxergar apenas fragmentos dela? Essa ideia não diminui a importância da ciência. Pelo contrário, a engrandece. Porque mesmo diante do insondável, o ser humano continua tentando entender. Continuamos a erguer telescópios, a criar teorias, a testar hipóteses, mesmo sabendo que talvez nunca vejamos a imagem completa. Essa busca incessante é o que nos torna únicos. Não importa se a verdade é maior do que podemos conceber. O simples ato de tentar alcançá-la já é uma vitória. E talvez, no fundo, essa seja a verdadeira lição que o multiverso e as hierarquias infinitas nos oferecem. Que a realidade pode ser muito maior do que imaginamos, mas que nosso papel não é dominá-la, e sim contemplá-la. Somos feitos da mesma matéria das estrelas, partículas que um dia foram forjadas no coração de supernovas e agora, contra todas as probabilidades, adquiriram a capacidade de se perguntar sobre o cosmos. Essa consciência, por si só, já é algo extraordinário. Mas é impossível não sentir uma vertigem ao encarar essas possibilidades. Se existem outros universos, será que também existe vida neles? Seriam eles habitados por versões diferentes de nós mesmos, seguindo caminhos que nunca percorremos? Ou seriam tão distintos que jamais reconheceríamos neles qualquer semelhança com a nossa realidade? Essas perguntas podem nunca ser respondidas, mas ainda assim ecoam em nossa mente como um chamado para imaginar. E é justamente esse chamado que nos impulsiona a seguir adiante. Porque se já sabemos que o universo observável contém 2 trilhões de galáxias, e ainda assim pode ser apenas uma fração do real, então a única conclusão possível é que a realidade é maior do que qualquer mente pode conceber. E diante disso, nos resta escolher: ignorar a vastidão ou aceitá-la como parte de quem somos. Mas a jornada não acaba aqui. Porque mesmo depois de explorarmos a ideia do multiverso, ainda resta uma última questão: o significado de tudo isso para nós. Afinal, de que adianta compreender a pequenez da nossa galáxia, a vastidão do cosmos e a possibilidade de infinitos universos, se não refletirmos sobre o que isso significa para a humanidade? Essa é a fronteira final: transformar o conhecimento em sabedoria, a ciência em filosofia, a grandiosidade em propósito. O conhecimento sobre o cosmos não se limita apenas a números, medidas e teorias. Ele também nos obriga a refletir sobre nós mesmos. Depois de atravessar a Via Láctea, explorar os aglomerados, a teia cósmica, o universo observável e até mesmo considerar hipóteses de multiversos e hierarquias infinitas, surge uma questão inevitável: qual é o significado de tudo isso para a humanidade? Afinal, o que realmente muda em nossa vida cotidiana quando descobrimos que somos tão pequenos diante da grandiosidade do cosmos? A primeira resposta parece óbvia: nada. Continuamos vivendo em um planeta frágil, cuidando de nossas famílias, buscando alimento, criando culturas, enfrentando desafios. O sol continua nascendo e se pondo, e as estrelas continuam brilhando sobre nós como sempre. Mas, em um nível mais profundo, tudo muda, porque a ciência não é apenas uma coleção de fatos. Ela é uma lente que transforma nossa visão do mundo. Ao percebermos nossa pequenez, nos libertamos da ilusão da centralidade. Descobrimos que não somos o centro do universo, mas parte de um todo maior.
E essa revelação pode mudar radicalmente a forma como enxergamos nossa própria existência. Por séculos acreditamos que a Terra era o centro de tudo. Esse geocentrismo alimentou culturas, religiões e filosofias inteiras. Mas a ciência mostrou que estamos em um planeta comum, orbitando uma estrela comum, em uma galáxia comum. E em vez de diminuir nosso valor, essa constatação nos engrandece. Porque contra todas as probabilidades, nesse ponto insignificante do espaço, a vida floresceu. O carbono forjado em estrelas mortas se transformou em células. As células se uniram em organismos. E desses organismos surgiu a consciência capaz de contemplar o universo. Isso significa que somos o próprio cosmos refletindo sobre si mesmo. Essa perspectiva muda a maneira como encaramos nossos problemas. As guerras, os conflitos, as disputas que parecem enormes à nossa escala tornam-se pequenas diante do pano de fundo cósmico. Não porque deixem de ser importantes, mas porque ganham uma nova proporção. Quando lembramos que vivemos em um grão de poeira suspenso em um raio de sol, como disse Carl Sagan, percebemos que desperdiçar nosso tempo com ódio e destruição é a maior das tolices. O universo nos mostra que a vida é rara, frágil e preciosa. Proteger essa vida deveria ser nossa prioridade, porque talvez sejamos a única manifestação consciente dela em bilhões de anos-luz. Mas o significado não se limita apenas à filosofia. Há também implicações práticas. Ao compreender o cosmos, desenvolvemos tecnologias que mudam nossa vida aqui na Terra. Os mesmos princípios que nos permitiram enviar sondas a Marte também nos deram satélites de comunicação, GPS, diagnósticos médicos avançados. A busca por respostas no espaço impulsiona inovações que transformam nossa realidade diária. Isso mostra que, mesmo que o universo pareça distante e inalcançável, ele está conectado a nós de forma íntima, moldando o curso da nossa história. No entanto, o maior impacto talvez seja espiritual, não no sentido religioso tradicional, mas no sentido de um despertar interior. Quando olhamos para o céu e entendemos que estamos diante de bilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas, algo dentro de nós muda. Surge a humildade diante da grandeza, mas também a inspiração de fazer parte dessa narrativa cósmica. É como se o universo, em toda a sua vastidão, nos convidasse a não apenas existir, mas a contemplar, a criar, a buscar. Essa capacidade de perguntar por quê é, em si mesma, um milagre cósmico. E aqui surge uma reflexão ainda mais profunda. Se somos tão pequenos, por que sentimos tanto? Porque o amor, a dor, a esperança e o medo ocupam tanto espaço em nossas vidas? Talvez porque, mesmo que sejamos minúsculos diante do universo, para nós, cada experiência é infinita. Cada momento vivido carrega a mesma grandeza de uma galáxia inteira, porque é único e irrepetível. Isso significa que o sentido não está apenas lá fora, nas estrelas, mas também aqui dentro, em cada batida de coração. Olhando dessa forma, a ciência e a filosofia se encontram. A cosmologia revela a estrutura do universo, mas cabe a nós dar sentido a esse conhecimento. Somos viajantes temporários em uma galáxia que um dia deixará de existir como conhecemos. Mas enquanto estivermos aqui, podemos escolher viver com consciência, sabedoria e reverência pela vida. Essa é a verdadeira herança que o estudo do cosmos nos dá. A compreensão de que não temos muito tempo, mas que podemos usá-lo para deixar marcas que ecoem além de nós. E se tudo isso ainda não for suficiente para nos despertar, talvez o futuro sirva de alerta. Porque assim como Andrômeda se aproxima, a energia escura acelera a expansão e os vazios cósmicos crescem, nossa própria espécie enfrenta limites. Um dia, o Sol se expandirá e engolirá a Terra. Um dia, as estrelas ao nosso redor se apagarão. Um dia, a própria Via Láctea se fundirá e desaparecerá em algo maior. O universo nos mostra que nada é permanente. A questão é, o que faremos com o breve instante que temos? Esse é o ponto em que a grandiosidade do cosmos se transforma em responsabilidade. Não podemos mudar a dança das galáxias, mas podemos mudar a maneira como tratamos uns aos outros.
Não podemos deter a expansão do espaço, mas podemos expandir nossa consciência. Não podemos impedir que o universo siga seu curso, mas podemos decidir como viver enquanto ele acontece. Essa escolha é nossa, e talvez seja a única que realmente importa. Mas a jornada ainda não acabou. Porque, se até aqui falamos da pequenez da Via Láctea, do lugar da humanidade e do impacto filosófico dessa percepção, ainda resta explorar o destino final do universo. O que acontecerá quando todas as estrelas se apagarem? O que restará quando a energia escura tiver isolado todas as galáxias? Será que a realidade termina em escuridão e silêncio? Ou será que novas possibilidades surgirão além do que conseguimos imaginar? Quando falamos sobre o universo, é inevitável pensar em sua origem, mas também em seu destino. O que acontecerá com toda essa grandiosidade? Se já sabemos que as galáxias colidem, que as estrelas nascem e morrem, e que o espaço continua se expandindo, resta a pergunta: para onde tudo isso está indo? Esse é um dos maiores mistérios da cosmologia e, ao mesmo tempo, uma das reflexões mais profundas que podemos fazer. O destino do universo é também o destino de tudo o que existe, inclusive de nós. Hoje sabemos que a expansão do cosmos não está apenas acontecendo, mas está acelerando. Esse movimento é impulsionado pela energia escura, uma força misteriosa que age de forma contrária à gravidade, afastando as galáxias umas das outras cada vez mais rápido. Isso significa que o futuro será radicalmente diferente do presente. Se no passado as galáxias estavam mais próximas e interagiam com frequência, no futuro elas estarão cada vez mais isoladas, até que, um dia, apenas as que estão gravitacionalmente ligadas permanecerão juntas. A Via Láctea e Andrômeda, por exemplo, formarão uma única galáxia, após a colisão inevitável. Mas além delas e das pequenas galáxias vizinhas, todo o resto se afastará para sempre. Esse cenário é chamado de futuro de isolamento cósmico. Em bilhões de anos, os observadores que viverem nesse tempo distante não terão acesso ao universo que vemos hoje. Seus céus serão vazios, não poderão observar a teia cósmica, nem calcular a expansão, nem enxergar o fundo cósmico de micro-ondas. Toda a história do cosmos que conhecemos terá desaparecido de sua vista. Eles acreditarão, talvez, que vivem em um universo pequeno, limitado apenas à galáxia deles, sem imaginar que no passado havia bilhões de outras. É como se o universo fosse apagando lentamente suas próprias pistas, deixando apenas fragmentos para quem ainda existir. Mas esse não é o único possível destino. Há várias teorias que tentam prever como o cosmos terminará. Uma delas é o chamado Big Freeze, ou Grande Congelamento. Nesse cenário, a expansão continua indefinidamente, afastando as galáxias cada vez mais, até que a formação de estrelas cesse. As estrelas existentes viverão seus ciclos, mas com o tempo, todas se apagarão. O universo se tornará frio, escuro e silencioso, repleto apenas de buracos negros e partículas dispersas. Bilhões de anos depois, até mesmo os buracos negros evaporarão lentamente pela radiação de Hawking. O fim seria uma escuridão infinita, um vazio eterno. Outra possibilidade é o Big Crunch, o grande colapso. Se de alguma forma a energia escura perder sua força ou se transformar, a gravidade poderia voltar a dominar e reverter a expansão. Nesse caso, todas as galáxias, estrelas e partículas começariam a se aproximar, e o universo acabaria desmoronando sobre si mesmo em uma implosão cósmica. Alguns físicos acreditam que, se isso acontecer, poderia gerar um novo Big Bang, reiniciando o ciclo em uma sequência infinita de universos nascendo e morrendo. Existe ainda uma hipótese mais radical, o Big Rip, ou Grande Ruptura. Se a energia escura aumentar sua intensidade com o tempo, sua força se tornará tão grande que não apenas afastará as galáxias, mas também dilacerará as próprias estruturas do espaço-tempo. Em bilhões de anos, primeiro os aglomerados se separariam. Depois, as estrelas dentro das galáxias seriam arrancadas umas das outras. E, por fim, até mesmo os átomos seriam destruídos. O universo seria rasgado em sua própria essência, deixando apenas o nada absoluto. Esses cenários, embora diferentes, têm algo em comum. Todos apontam para um fim inevitável,
uma transformação definitiva do cosmos. Isso pode parecer desolador, mas também nos oferece uma perspectiva rara. O universo, com toda a sua grandiosidade, é finito em seu estado atual. Isso significa que estamos vivendo em um momento especial, em uma era em que ainda podemos observar o passado, entender o presente e refletir sobre o futuro. É como estar em uma fase privilegiada de uma peça que em algum momento encerrará seu espetáculo. No entanto, há cientistas que especulam algo ainda mais ousado. Talvez o universo nunca termine de verdade. Talvez ele se transforme, se recicle, se reinvente de maneiras que ainda não compreendemos. Alguns modelos quânticos sugerem que, mesmo após o fim, poderiam surgir novos universos a partir de flutuações do vácuo. Outros falam em dimensões ocultas, que poderiam sobreviver ao colapso do nosso espaço-tempo. Nesse sentido, o cosmos poderia ser eterno, não em sua forma atual, mas como um ciclo interminável de criação e destruição. Para nós, seres humanos, tudo isso tem um impacto profundo. Se o universo tem um destino final, e se nossa existência é apenas um instante dentro dele, o que realmente importa? Essa pergunta ecoa em cada descoberta cosmológica. Não somos apenas espectadores passivos. Somos parte da história. Nossos átomos foram forjados em estrelas. Nossa vida é sustentada pela energia do Sol. E nossa consciência é capaz de refletir sobre esses cenários. Isso significa que, de alguma forma, o universo encontrou um jeito de pensar sobre si mesmo através de nós. Essa é talvez a revelação mais profunda. Mesmo que o cosmos termine, nós existimos agora, e isso já é algo extraordinário. O universo pode acabar em frio, fogo ou silêncio, mas enquanto isso não acontece, temos a chance de contemplar sua beleza, de aprender com sua vastidão e de viver com propósito. Esse é o legado da cosmologia. Não apenas prever o futuro, mas dar sentido ao presente. E ainda há mais. Porque ao pensar no destino final do universo, inevitavelmente nos perguntamos: e se não estivermos sozinhos? E se em algum lugar, em uma galáxia distante ou em outro universo hipotético, houver outras formas de vida refletindo as mesmas questões? Será que também se perguntam sobre o começo e o fim? Será que também olham para o céu e sentem a mesma vertigem? Essa possibilidade nos conecta a algo maior. A ideia de que a busca pelo sentido é universal, compartilhada, talvez, por outras inteligências espalhadas pelo cosmos. E é aqui que nossa jornada ganha ainda mais profundidade. Porque depois de atravessar as dimensões da astronomia e da física, chegamos a um ponto em que o universo deixa de ser apenas números e teorias e se torna um espelho. Um espelho que nos mostra nossa fragilidade, mas também nossa grandeza. Um espelho que nos convida a viver de forma consciente, sabendo que somos passageiros, em um espetáculo cósmico que, cedo ou tarde, terá seu último ato. Mas a pergunta permanece: o que realmente acontecerá quando o universo chegar ao seu fim? Será a escuridão absoluta, o renascimento em um novo ciclo, ou a abertura para realidades que ainda não conseguimos imaginar? Essa é a próxima fronteira de nossa reflexão, o lugar onde ciência e filosofia se encontram e onde a imaginação humana ousa ir além. Ao refletirmos sobre o destino final do cosmos, entramos em um território onde ciência e filosofia se entrelaçam de maneira quase inseparável. O universo não é apenas um conjunto de galáxias, estrelas e planetas. Ele é também um espelho, que reflete nossas perguntas mais íntimas. A cada descoberta, somos forçados a encarar não apenas o espaço exterior, mas também o espaço interior, a vastidão da mente humana que busca compreender aquilo que parece incompreensível. E é nesse ponto que surge uma questão inevitável. Se tudo caminha para o silêncio, se todas as estrelas um dia se apagarão, se o próprio espaço será consumido por forças que não podemos deter, então por que existe algo em vez de nada? Essa é talvez a pergunta mais antiga da filosofia e, ao mesmo tempo, a mais atual da cosmologia. Porque diante do destino inevitável, o simples fato de existirmos agora já parece um milagre. Cada átomo do nosso corpo já foi parte de uma estrela. Cada molécula de ar que respiramos é resultado de bilhões de anos de processos cósmicos. Somos literalmente feitos de poeira estelar.
Essa constatação, muitas vezes repetida, não perde sua força. Ela nos lembra de que pertencemos ao universo de forma inseparável. Não estamos apenas nele, somos ele. Que ao contemplarmos o futuro do cosmos, estamos, de certa forma, contemplando o nosso próprio destino. O mais impressionante é perceber que vivemos em uma era única. Uma era em que ainda podemos enxergar galáxias distantes, medir a expansão, mapear a teia cósmica. Somos testemunhas de um momento raro na história do universo. Porque no futuro, essas informações estarão para sempre perdidas. O céu será vazio, o passado inacessível, a história apagada. Isso significa que estamos em uma janela cósmica privilegiada, em que a verdade ainda pode ser conhecida. Mas se tudo aponta para um fim inevitável, será que o universo não guarda também um segredo de continuidade? Essa pergunta abriu espaço para uma das hipóteses mais ousadas da física moderna. A possibilidade de que o fim seja apenas uma transição. Talvez o Big Freeze e o Big Crunch, ou até o Big Rip, não sejam destinos definitivos, mas passagens para algo novo. Talvez cada colapso dê origem a outro universo, em um ciclo eterno de criação e destruição. Se isso for verdade, o cosmos não teria começo nem fim, apenas transformações. Essa noção de ciclos infinitos ecoa em antigas tradições filosóficas e espirituais, mas ganha um novo significado quando pensada à luz da ciência. Significa que nada é realmente perdido. Significa que mesmo quando tudo parece chegar ao fim, o universo encontra um caminho para renascer. Essa ideia não apenas desafia nossa lógica, mas também nos oferece esperança. Porque se o cosmos é capaz de se reinventar, talvez nós, como parte dele, também sejamos. E aqui entramos em outro ponto crucial: o papel da consciência. Em meio a trilhões de estrelas, incontáveis planetas e bilhões de galáxias, surgiu algo raro: a vida consciente. Essa vida, capaz de refletir sobre si mesma, transforma o universo em algo mais do que matéria e energia. Ela o torna significativo, porque de nada adiantaria toda essa grandiosidade se não houvesse alguém para contemplá-la. É a consciência que transforma o cosmos em uma história, e não apenas em um cenário. Mas será que estamos sozinhos nessa tarefa? Essa pergunta ecoa há séculos. Com um universo tão vasto, parece improvável que sejamos a única forma de vida consciente. Talvez em alguma galáxia distante, em um planeta orbitando uma estrela anônima, outra espécie esteja agora refletindo sobre as mesmas questões. Talvez também estejam olhando para o céu, perguntando-se sobre o início e o fim, sobre o destino das estrelas, sobre o mistério do existir. E se for assim, então a busca por significado é universal. Um elo que conecta inteligências espalhadas pelo espaço. Essa possibilidade nos leva a outro tipo de reflexão. Se existirem outros seres conscientes, talvez eles também enfrentem os limites de seus próprios horizontes observáveis. Talvez também pensem que sua galáxia é tudo o que existe, até descobrirem algo maior. Nesse sentido, a jornada de descobrir o universo não é apenas nossa, mas parte de um padrão cósmico. É como se a consciência, em qualquer lugar onde surja, tivesse como destino inevitável a mesma pergunta: o que existe além? E mesmo que nunca encontremos essas outras consciências, a simples ideia de que possam existir já nos transforma. Porque nos lembra de que não somos o centro, mas parte de um coro muito maior, talvez universal. Isso dá à nossa busca por conhecimento uma dimensão ainda mais grandiosa. Não buscamos apenas por nós, mas por todos aqueles que, em algum lugar, compartilham o mesmo impulso de entender. E é aqui que surge o verdadeiro impacto da cosmologia. Ela não é apenas a ciência das estrelas e galáxias, mas a ciência do sentido. Porque ao descrevermos o universo, descrevemos também a nós mesmos. Ao entendermos o espaço, entendemos também a fragilidade e a força da vida. Que ao contemplarmos o destino final do cosmos, somos obrigados a encarar o nosso próprio destino como espécie. Se tudo vai terminar, então, o que fazemos agora? Essa é a pergunta que deve ecoar em cada um de nós. E talvez a resposta seja simples: viver com consciência, proteger o que temos, valorizar cada instante. Porque o universo pode ser vasto, mas a vida é rara. Talvez sejamos o único fragmento de consciência em bilhões de anos-luz. E, se for assim, nossa responsabilidade é ainda maior.
Mas há algo além dessa responsabilidade. Há também um chamado. Um chamado para continuar explorando, para continuar olhando para as estrelas, para nunca desistir de perguntar. Porque mesmo que o cosmos seja maior do que conseguimos imaginar, cada resposta que encontramos nos aproxima de algo essencial: a sensação de pertencimento. Não importa quão pequenos sejamos, fazemos parte dessa história, e isso por si só já é extraordinário. E, no entanto, a jornada não termina aqui, porque ainda resta encarar uma questão mais ousada, mais perturbadora, mais inspiradora do que todas. Se o universo pode ser apenas um entre muitos, e se até mesmo a totalidade que vemos pode ser apenas uma partícula em uma hierarquia maior, então o que significa existir? Essa é a fronteira final da nossa reflexão, onde a ciência encontra a filosofia e ambas se curvam diante do mistério absoluto. À medida que avançamos cada vez mais fundo nessa jornada cósmica, percebemos que cada resposta abre caminho para novas perguntas ainda mais complexas. O universo não se contenta em ser apenas grandioso. Ele insiste em ser misterioso, e é nesse mistério que encontramos o ponto de maior fascínio. Porque se até agora falamos de galáxias, superaglomerados, universos observáveis e até multiversos, agora chegamos a uma questão que ultrapassa a própria física, o sentido da existência. A ciência pode nos dizer como o universo funciona, pode descrever leis e prever destinos, mas ela não responde ao porquê. Por que existe algo em vez de nada? Por que o cosmos não permaneceu no silêncio eterno, sem estrelas, sem vida, sem consciência? Essa pergunta se torna ainda mais urgente quando lembramos que, no meio de toda essa vastidão, algo raro e improvável aconteceu. A vida surgiu. E não apenas a vida, mas a vida capaz de pensar sobre si mesma. Quando olhamos para a Terra, percebemos que vivemos em um planeta incrivelmente especial. Nossa posição em relação ao Sol permite temperaturas amenas. Nossa atmosfera protege contra a radiação letal e mantém o oxigênio que respiramos. E a presença da Lua estabiliza o eixo de rotação, evitando mudanças climáticas extremas. É como se todos os fatores estivessem ajustados em um delicado equilíbrio, permitindo que a vida florescesse. Essa singularidade levanta uma questão ainda maior. Será que somos uma exceção ou apenas uma das muitas formas de vida espalhadas pelo cosmos? Os cientistas já descobriram milhares de exoplanetas orbitando outras estrelas. Muitos deles se encontram na chamada zona habitável, a distância certa para que a água possa existir em estado líquido. Isso significa que as condições para a vida podem não ser tão raras quanto pensávamos. E se há tantos planetas, tantas estrelas e tantas galáxias, como acreditar que estamos sozinhos? Talvez em algum lugar distante existam outros seres olhando para o céu com o mesmo espanto, se perguntando se também há vida além de suas fronteiras. Mas aqui entramos em outro dilema. Se a vida é comum, por que ainda não encontramos evidências dela? Essa é a essência do famoso paradoxo de Fermi. Diante da vastidão do universo, o silêncio parece inexplicável. Talvez a vida inteligente seja rara. Talvez civilizações surjam e desapareçam em escalas de tempo pequenas demais para coincidirem. Talvez estejamos separados por distâncias tão imensas que a comunicação seja impossível. Ou talvez a vida exista em formas tão diferentes da nossa que sequer conseguiríamos reconhecê-la. Seja qual for a resposta, a reflexão permanece. Somos parte de um universo que se tornou consciente de si mesmo. Somos o meio pelo qual o cosmos pode se olhar no espelho. Isso por si só já nos dá uma importância imensa, mesmo diante da pequenez. Porque se a consciência for rara, então cada pensamento humano é um tesouro cósmico, uma centelha de luz em meio ao infinito. E quando encaramos isso, o destino final do universo deixa de ser apenas uma previsão científica e passa a ser também uma questão existencial. Se o cosmos terminar em frio ou em colapso, de que adiantou a vida? A resposta talvez esteja no próprio ato de existir. O simples fato de que, em algum ponto do espaço e do tempo, átomos se organizaram para pensar sobre o universo já é um triunfo. Não importa o que aconteça no futuro. Essa experiência nunca poderá ser apagada. Há, no entanto, uma possibilidade ainda mais ousada. E se a consciência não for apenas um subproduto do cosmos,
mas uma parte fundamental dele. Alguns cientistas e filósofos cogitam que a mente e o universo estão mais conectados do que imaginamos. Talvez a consciência seja tão essencial quanto a matéria e a energia, uma propriedade fundamental da realidade. Se isso for verdade, então pensar sobre o cosmos não é apenas um ato humano, mas um reflexo da própria natureza do universo. Essa ideia, embora especulativa, nos leva a uma conclusão inspiradora. Ao contemplarmos as estrelas, estamos participando de algo maior. Não estamos apenas olhando para fora, mas também para dentro, porque aquilo que nos permite compreender o universo é parte dele. Essa interconexão dá um novo significado à nossa busca. Não somos observadores distantes, somos protagonistas em uma história que nos inclui desde o início. E é nesse ponto que ciência e filosofia se encontram de forma inevitável. A ciência nos mostra os números, as medidas, os destinos possíveis. A filosofia nos pergunta o que fazer com esse conhecimento. E a resposta pode ser tão simples quanto profunda. Viver com consciência, respeitar a vida, valorizar cada instante. Porque, se o universo é finito em sua forma atual, nosso tempo também é. E desperdiçar esse tempo seria desperdiçar a oportunidade mais rara que existe. No fim, a jornada cósmica não é apenas sobre estrelas e galáxias, mas sobre nós, sobre a forma como escolhemos viver diante da imensidão. E aqui surge o verdadeiro gancho. Se o universo pode ser parte de uma hierarquia infinita, se pode haver múltiplos universos, se a consciência pode ser uma das chaves da realidade, então o que realmente significa ser humano? Essa é a pergunta que nos leva ao limite da imaginação. Porque se nossa galáxia já é pequena diante do cosmos, se o cosmos pode ser apenas uma fração de algo ainda maior, então talvez a verdadeira grandeza esteja não no tamanho, mas na capacidade de perguntar. Somos pequenos, mas fazemos perguntas imensas. Somos frágeis, mas pensamos sobre o eterno. Somos passageiros, mas deixamos marcas que podem atravessar os séculos. E é justamente essa dualidade, a pequenez diante do infinito e a grandiosidade da consciência, que nos coloca diante da fronteira final da nossa jornada. Porque se já percorremos da Terra ao universo observável, se já ousamos imaginar o multiverso, resta apenas uma última reflexão, a de que talvez tudo isso seja apenas o começo, a superfície de algo muito maior, ainda oculto, ainda além de nossa compreensão. Chegamos ao fim dessa imensa viagem pelo cosmos, e agora é o momento de reunir tudo o que vimos e refletir sobre o que realmente significa ocupar nosso lugar no universo. Começamos com a Via Láctea, a galáxia que chamamos de lar. E já ali descobrimos que aquilo que parecia grandioso era apenas um ponto minúsculo em uma escala muito maior. Avançamos para o grupo local, percebendo que não estamos sozinhos, mas cercados por dezenas de galáxias, incluindo Andrômeda, com quem nos encontraremos em bilhões de anos. Subimos ainda mais na hierarquia cósmica e vimos que os aglomerados e superaglomerados formam muralhas e filamentos que moldam a arquitetura do universo. Depois encaramos o limite do universo observável, uma bolha de 93 bilhões de anos-luz, e ainda assim apenas uma fração da realidade. Por fim, nos aventuramos nas hipóteses ousadas do multiverso e das hierarquias infinitas, onde até o universo inteiro pode ser apenas uma partícula de algo maior. Essa jornada nos mostrou que a ciência não é apenas sobre medir e calcular, mas também sobre expandir a mente. Ao observarmos o céu, não vemos apenas estrelas, mas uma linha direta com o passado. Cada ponto de luz é uma história em andamento, um fragmento de algo muito maior do que conseguimos abarcar. E à medida que ampliamos nossa visão, percebemos que nunca chegamos ao fim. Sempre há um além, sempre há um próximo nível, sempre há uma nova pergunta. Essa é a beleza do cosmos. Ele nunca se esgota. Mas talvez o mais importante não seja apenas o tamanho do universo, e sim o impacto que esse conhecimento tem em nós. A cada vez que a ciência nos mostra o quanto somos pequenos, ela também nos mostra o quanto somos raros. Porque em meio a bilhões de galáxias, estrelas e planetas, a vida surgiu aqui, a consciência floresceu aqui. E isso significa que, de alguma forma, esse vasto cosmos se tornou capaz de refletir sobre si mesmo. Não há nada mais grandioso do que isso.
Nossa galáxia pode ser pequena, nossa espécie pode ser passageira, mas nosso pensamento é imenso, porque conseguimos olhar para fora e, ao mesmo tempo, para dentro. Conseguimos perceber que somos feitos da mesma matéria que as estrelas e que cada átomo em nosso corpo já esteve em lugares onde nunca poderíamos imaginar. Essa conexão nos dá um senso profundo de pertencimento. Não estamos separados do universo. Nós somos o universo, experimentando a si mesmo em forma humana. E essa compreensão nos traz uma responsabilidade. Se somos a consciência do cosmos, então cabe a nós cuidar do planeta que nos abriga, proteger a vida que floresceu aqui e usar o breve tempo que temos de forma sábia. O universo nos mostra que nada é permanente. Estrelas nascem e morrem, galáxias colidem, estruturas cósmicas se transformam. E nós, assim como tudo o mais, também temos um fim. Mas dentro desse limite, temos a oportunidade de criar significado. Talvez o propósito da vida não esteja em dominar o cosmos, mas em contemplá-lo. Talvez o sentido não esteja em encontrar respostas definitivas, mas em continuar fazendo perguntas. Porque é nas perguntas que revelamos nossa essência. É ao olhar para o céu e se perguntar: o que existe além? Que mostramos o que nos torna únicos. E mesmo que nunca tenhamos todas as respostas, o simples ato de buscá-las já nos conecta à grandeza do universo. O destino final do cosmos pode ser um congelamento eterno, um colapso, uma ruptura ou até um renascimento em outro ciclo. Mas o nosso destino aqui e agora é viver plenamente. É usar o conhecimento que temos, não para nos sentirmos insignificantes, mas para nos inspirarmos a valorizar cada instante. Porque quando colocamos a vida em perspectiva cósmica, percebemos que cada momento é precioso. Cada segundo é irrepetível. Cada gesto carrega a eternidade. E assim encerramos nossa viagem. Uma viagem que não tem fim real, porque o universo continuará expandindo, continuará nos desafiando, continuará nos inspirando. Hoje sabemos mais do que ontem, mas amanhã saberemos ainda mais. E talvez esse seja o verdadeiro legado do cosmos. Nos lembrar de que o conhecimento é infinito e que a busca nunca deve parar. No fim, ao olhar para as estrelas, não vemos apenas pontos de luz. Vemos o passado, vemos a origem, vemos o futuro. Que, acima de tudo, vemos a nós mesmos refletidos na grandiosidade do espaço. Porque mesmo sendo pequenos, conseguimos imaginar o infinito. E essa capacidade por si só já nos torna tão vastos quanto o universo.